Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, em seguida agradecer a mais uma oportunidade que o pastor Diego me deu para trazer a palavra de Deus para os irmãos. E ontem, quando eu orava, eu pedi para o Senhor que Ele confirmasse a palavra que estava no meu coração. E logo depois que eu pedi para Ele confirmar, eu deitei e dormi. E o Marcos pousou lá em casa. E na hora que ele acordou, ele falou assim para mim: você não sabe o que eu sonhei. Eu sonhei que você estava pregando a palavra, e ele falou o tema da palavra de hoje. Por isso eu glorifico e exalto o nome do Senhor. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10 e o verso 46. Amém? Tem por título: o cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos lhe repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse aos que chamassem, e chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? O irmão pode se sentar. Eu queria repetir aqui o versículo 49. E Jesus, parando, disse que chamassem, e o chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. Essa passagem aqui
é uma passagem muito conhecida da igreja. Quem nunca ouviu falar sobre o cego de Jericó? Aquele que mendigava, aquele que clamava à beira do caminho, aquele que pedia algo da parte do Senhor. Assim como eu e você está aqui hoje para pedir algo para o Senhor. Mas outrora a gente estava à beira do caminho, a gente estava mendigando, ainda a gente não conhecia o Cristo, a gente não conhecia aquele que curava, aquele que salvava. Mas outrora, hoje estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. O que me chama a atenção nessa passagem é que no versículo de 50 diz assim: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Logo depois que ele jogou a sua capa ao chão, ele foi seguir Jesus. Ele foi ter com Jesus uma vida nova. Agora, pergunto para a igreja: alguém sabe aqui o que significa a capa? Quando a gente está no mundo, sem servir a Deus, sem servir ao mundo, servindo aquele que não tem nada para nos oferecer, quando a gente vem para o Senhor, a gente tem que jogar a nossa capa fora. A nossa capa se chama pecado. A gente tem que ser puro. A gente tem que servir aquele que é digno de toda honra. A gente tem que servir aquele que é digno de toda glória. Porque só Ele fez algo para mim e para você. Ele morreu naquela cruz do Calvário para nos livrar nós. Então a gente tem que servir a Ele. A gente tem que ter bom ânimo quando a gente vai dizer, alguém chama a gente, vamos à casa do Senhor, vamos lá exaltar o nome dEle, vamos exaltar o nome dEle. A gente nunca pode falar, hoje não, hoje eu estou desanimado. A gente sempre tem que estar preparado para a gente ir à igreja, para a gente adorar, para a gente exaltar a Ele que é digno de toda a honra, aquele que fez o céu e a terra. E primeiramente a gente tem que jogar a nossa capa para o chão e falar: Senhor, a partir de hoje eu quero servir o Senhor como o único Salvador da minha vida. Aquele cego de Jericó chegar à frente do Senhor, Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E o cego sabiamente respondeu: Senhor, que eu veja. Mas antes dele chegar perto do Senhor, quando ele clamava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a multidão mandava que ele se calasse, falava que ele ficasse quieto. E muitas das vezes a nossa vida também é assim. Quando eu e você pensamos em buscar a Deus, quando a gente consiga arrumar alguma força para estar aqui, para louvar e exaltar o nome do Senhor, vem o enviado de Satanás e vai falar que a gente não consegue, que a gente não é capaz, que a gente não é ninguém. Eu e você realmente não somos ninguém não, mas Ele é limpo, Ele é puro, Ele sabe todas as coisas. Ele está aqui para salvar eu e você, para tirar eu e você do pecado. Eu sou falho, você é falho, mas Ele é perfeito. Então que possamos louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. E quando ele chegou frente a frente com Jesus, depois de ter lançado a sua capa, trazendo para os dias de hoje, ter lançado o pecado fora, quando ele chegou perto de Jesus, Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E o cego respondeu para ele sabiamente: Senhor, que eu veja. E nessa noite o Senhor está perguntando: filho, o que queres que eu te faça? Eu não conheço a sua vida, eu não sei como tem passado essa semana. Eu sei que todo mundo passa por lutas, todo mundo passa por provas, mas eu não sei qual é a luta, qual é a prova que você tem passado. Quando eu olho para você, eu consigo ver somente fisicamente, somente para fora. Mas Senhor, Ele conhece o teu coração. Ele está aqui nessa noite para mudar a tua história, para mudar teu cativeiro, para mudar a tua família. E aquele cego saiu depois que Jesus deu a visão para ele e disse: vai, a tua fé te salvou. E ele foi a caminho de Jesus, foi servir Jesus juntamente com aquela multidão. E muitas das vezes a gente clama e Deus atende, mas a gente não tem a mesma atitude que o cego de Jericó, que o cego Bartimeu, filho de Timeu. Muitas das vezes tem pessoas que tomam atitudes contrárias. Às vezes que vê Jesus fez, Jesus curou, Jesus salvou, ele já fez mesmo, agora eu vou sair da igreja. Agora eu vou sair da igreja, já que ele salvou, ele já fez o que eu queria, agora eu vou sair. Tem muita gente assim, mas que nessa noite eu vim aqui falar somente com os filhos do rei, somente com aqueles que querem morar no céu, somente com
daqueles que estão esperando a volta do Filho do Homem. Eu e você não sabe nem o dia nem a hora que Ele vem, mas a Bíblia diz que Ele está às portas. Então, enquanto Ele está às portas, que eu e você possa estar preparado para a gente poder subir para as nuvens de glória, junto com o Senhor Jesus, e não pegar a nossa bênção e sair. A gente tem que fazer que nem um cego Bartimeu, filho de Timeu. Tem que servir a Jesus até o fim. A gente tem que clamar a Ele até o fim. Que crente que não passa por luta, que crente que não passa por provas. Todo mundo passa por provas, todo mundo passa por luta, por provação, mas a gente tem que continuar firme. A gente tem que continuar firme na rocha, a gente tem que continuar adorando, tem que continuar buscando. O vento vai bater, a tempestade vai bater para fazer a gente calar, para fazer eu e você parar de adorar, para fazer a gente voltar para trás. Quando a gente está lá na frente, chegando perto da nossa vitória, porque no livro de Eclesiastes 3 diz que tudo há um tempo determinado debaixo dos céus. Às vezes a tua bênção está chegando, às vezes a tua luta está passando, está no final. A gente está chegando perto da nossa vitória e vem um enviado de Satanás e diz que você não vai conseguir, que você não está força, não tem força. Mas a Bíblia diz que quando a gente pensa que está fraco, aí sim estamos fortes porque Jesus está conosco. Então a gente não tem que ouvir nada de ninguém, porque a Bíblia também diz, Mateus capítulo 6, que quando a gente precisa de algo, a gente tem que entrar no nosso aposento, no nosso quarto, dobrar o nosso joelho e conversar com Deus. Muitas das vezes a gente vai falar primeiro para os nossos irmãos, primeiro para o nosso irmão, para o nosso amigo, pensando que ele vai nos ajudar, mas o único que pode nos ajudar é o Senhor Jesus. Eu queria também aqui ler a palavra em Lucas capítulo 15, versículo 11, tem por título a parábola do filho pródigo. E disse um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E em poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o seu campo pacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu filho e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai e comamos, para que se alegrarmos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, ele tinha se perdido e foi achado. E o filho mais velho estava no campo. Enquanto veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamado um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque eu recebi são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo porém este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataram os bezerros cevados. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo que alegrarmos e regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Glórias a Deus. Essa passagem é uma passagem também muito conhecida pelos irmãos. Quem não ouviu também,
falar ou até uma pregação sobre o filho pródigo. A palavra diz aqui no capítulo, no versículo 12: e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda e meu pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E quando o pai repartiu aqueles bens para os filhos, o mais novo, sem passar muitos dias, muito tempo, já juntou as suas coisas e foi embora para a cidade. E foi embora. E chegando lá na cidade, foi um tempo de grande fome, que tudo naquela época se faltava. Faltava comida, faltava água, faltava de tudo. E ele gastando tudo, gastou tudo, a metade dos bens que o pai tinha dado para ele. Ele chegou aos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos apacentar porcos. E quando ele apacentava aqueles porcos, ele estava lá olhando os porcos comer aquelas bolotas, e dali a pouco dava vontade de ele comer aquilo que o porco estava comendo. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Eu aprendo que quando a gente sai do caminho que Deus quer, quando a gente sai do caminho que Deus ordenou, sai da casa do Pai, sai da casa que deu vida, sai daquele que é o pão, a gente vai passar necessidades, a gente vai querer se saciar com aquilo que o mundo não oferece, aquilo que o mundo tem oferecido, que é droga, que é prostituição, mas a gente tem que aprender a saciar com aquele que é água que jorra da fonte da vida eterna, que é Jesus do Nazareno. A gente tem que saber saciar também aquele que é o pão da vida, não querer saciar aquilo que está lá fora, porque aquilo que está lá não nos pertence, aquilo que está lá deixa estar lá. A gente tem que estar aqui adorando a Deus, a gente tem que estar aqui glorificando o nome dele, porque é o único digno de adoração, é o único digno de glória. Não precisamos ficar lá fora com poucas coisas, com bolosas de porcos, como aquele filho queria comer, sendo que aqui a gente passa dificuldades, a gente passa sim, mas a gente passa na presença do Deus vivo, a gente passa na presença daquele que criou os céus e a terra, a gente passa necessidades, mas a gente passa aos pés do Senhor. E depois de muito tempo, depois de algum tempo que a gente passa a necessidade, logo vem a vitória. Então eu venho aqui para falar para vocês que essa prova que você está passando, essa dificuldade que você vai estar passando, não vai durar muito tempo, porque maior é o que está com você do que o maior que está lá fora. Porque quem está com você é Jesus do Nazareno. Aquele que está lá fora não tem nada para te oferecer, meu irmão. A gente tem que estar aqui glorificando, a gente tem que estar aqui exaltando o nome do Senhor, porque Ele morreu naquela cruz do Calvário por mim e por você. E o que o inimigo fez por você, o inimigo só veio para roubar, matar e destruir. Ele está tentando destruir tua família, ele está tentando roubar o seu irmão, tragar o seu irmão para aquele que mundo não pertence. Mas o Senhor manda te dizer: não se preocupe, que dos seus Ele cuida, que dos seus Ele tem cuidado. Porque você acha que Deus tem dado livramento para os teus? Ele tem dado livramento para os teus, porque o Senhor é contigo. O Senhor tem livrado ele da mão dos inimigos. Porque grandes coisas o Senhor tem no meio da tua família. Daqui a uns dias você vai poder contemplar a vitória que Deus tem preparado para você. Porque naquele barco, aquela grande tempestade, e depois que aquela tempestade se acalmou, Jesus veio, e a Bíblia diz que teve grande bonança. A bonança na tua vida está prestes a chegar, porque você tem passado provas, porque você tem passado lutas, mas você nunca deixou de adorar, você nunca saiu da presença do Rei, e o Senhor se alegra com isso. E você tem que dar glória a Deus, porque você é filho do Rei, você é filho dele, então glorifica o nome dele. Aleluia. E caindo em si disse: quando os trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Glória a Deus. Tem muita gente que acha que subir é o primeiro passo. E quando a Bíblia diz subir, a gente está aqui em cima pregando a palavra de Deus, a gente é igual a vocês que estão sentados embaixo. Agora tem gente que começa a pregar a palavra de Deus, acha que está subindo aqui em cima, já é mais que você, já é mais que aquele que está lá embaixo. Mas aquele filho, ele fez algo
que comoveu o coração de Deus. Ele se humilhou, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele exalta os humildes. E aquele filho, ele se humilhou, ele chegou aos pés do Senhor e disse que ia falar para o pai dele: Pai, peguei contra o céu e perante ti, já não sou digno de chamar do teu filho. Tem muita gente que, achando que está no lugar alto, é estar aqui pregando a palavra, é estar como missionário, é estar como pastor. Mas eu venho te dizer, meu irmão, sabe quando você chega no lugar mais alto que Deus se alegra? É quando você dobra o seu joelho, quando você clama: ó Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Aí sim o Senhor se alegra daquilo que você tem feito. Agora quando você sobe aqui em cima e acha que você é o grandão, que acha que você pode todas as coisas: eu não posso nada, mas é Ele que me dá sabedoria, é Ele que me dá entendimento. E a mesma coisa você pode fazer, você pode dobrar o teu joelho e dizer: Senhor, dá-me sabedoria, Senhor, dá-me discernimento. E aquele filho, ele chegou aos pés do Senhor e disse: já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas a palavra diz que: mas os pais disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandália aos pés. Essa palavra